Liberdade financeira. Quanto preciso para viver de renda passiva? Antes de iniciarmos, reflita comigo. Todos já sonhamos com aquele momento de despertar numa manhã serena, sem pressão, sem o alarme irritante nos arrancando do sono para correr atrás de um supervisor ou de uma rotina desgastante. A vida sendo guiada pelas nossas próprias decisões, com a garantia de que o dinheiro está chegando mensalmente, mesmo sem necessidade de trabalhar ativamente. Este é o ideal da renda passiva. Mas aqui reside o aspecto fundamental. Muitas pessoas creem que isso representa um luxo exclusivo dos milionários. E estou aqui para demonstrar que a realidade é diferente. Viver de renda passiva não requer magia, nem sorte na Mega Sena. Exige planejamento, compreender como o dinheiro funciona em seu favor e, principalmente, conhecer os cálculos simples que fundamentam esse propósito. Para começarmos com energia total, precisamos primeiro compreender o verdadeiro significado de renda passiva. Muitas pessoas confundem esse conceito, e se a fundação estiver incorreta, toda a matemática fica comprometida. Então, vamos direto ao assunto. O que é renda passiva? Muitos acreditam que renda passiva significa apenas receber um aluguel mensalmente, ou viver dos dividendos de ações. Porém, na realidade, renda passiva representa qualquer tipo de ganho que chega até você sem exigir esforço contínuo do seu trabalho. Em outras palavras, é quando seu dinheiro está trabalhando em seu favor. Isso pode originar-se de diversas fontes: investimentos em fundos imobiliários, dividendos de empresas, juros de títulos públicos, royalties de livros ou composições musicais, ou mesmo negócios digitais que operam praticamente de forma automática. O grande diferencial é que quando você consegue estruturar adequadamente esses ativos, eles começam a gerar uma entrada constante, permitindo que você escolha trabalhar por prazer e não por necessidade. Mas aqui surge um aspecto que muitos ignoram. Para viver de renda passiva, você não deve apenas pensar em quanto dinheiro deseja receber, mas também em quanto precisa acumular para que esse rendimento seja sustentável durante os anos. E é neste ponto que entra uma das ferramentas mais reconhecidas e eficazes do universo das finanças: a regra dos 4%. A regra dos 4%. Esta regra surgiu de pesquisas realizadas nos Estados Unidos e tem sido utilizada por investidores mundialmente. Ela estabelece basicamente o seguinte: se você possuir um patrimônio investido de forma equilibrada, poderá retirar aproximadamente 4% ao ano desse valor para viver, sem que seu patrimônio principal se esgote rapidamente. Imagine que você acumulou R$ 1 milhão. Aplicando a regra dos 4%, isso significaria retirar R$ 40 mil por ano. Ou seja, aproximadamente R$ 3.300 por mês para custear seu estilo de vida, deixando grande parte desses rendimentos reinvestidos para gerar mais riqueza futuramente. Certamente esta não é uma fórmula perfeita e vamos abordar suas limitações mais adiante, mas por enquanto mantenha essa ideia. A renda passiva é totalmente viável se você souber calcular quanto precisa acumular. 3 professores, 3 realidades. Imagine 3 professores de escolas públicas, todos recebendo o mesmo salário, R$ 3.000 mensais. Mas aqui está o detalhe: embora o salário seja idêntico, o estilo de vida de cada um deles muda completamente o cenário. O professor A reside no interior, já possui casa própria e consegue manter seus gastos em torno de R$ 1.800 mensais. O professor B mora no centro urbano, precisa pagar aluguel e suas despesas sobem para R$ 2.400 mensais. Já o professor C escolheu viver em uma área privilegiada, mas isso eleva seu custo de vida para os mesmos R$ 3.000 que recebe, ou seja, sobra zero no final do mês. Agora reflita: se cada um desses professores quisesse custear suas despesas apenas com renda passiva,
O professor A precisaria investir aproximadamente R$ 450 mil para cobrir seus custos. O professor B, cerca de R$ 600 mil. Já o professor C, por ter um padrão de vida mais custoso, precisaria de R$ 750 mil investido. Percebe o ponto? O mesmo salário, mas realidades totalmente diferentes. E mais, com esse planejamento, cada professor não só conseguiria pagar todas as suas despesas com renda passiva, como ainda poderia separar 10% para reinvestir, criando o famoso efeito bola de neve. Isso significa que a cada mês o patrimônio cresce sozinho e o caminho para a liberdade financeira fica cada vez mais acelerado. Os juros compostos, sua oitava maravilha. Chegou a hora de falar sobre um dos conceitos mais poderosos das finanças. Os juros compostos serão seu melhor aliado rumo à sua renda passiva. Talvez você já tenha ouvido a frase famosa de Albert Einstein: os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Quem os compreende lucra, quem não compreende paga. Mas afinal, o que isso significa na prática? Vamos simplificar. Juros compostos nada mais são do que os juros sobre os juros. Ou seja, você não ganha apenas sobre o valor que investiu, mas também sobre os rendimentos que esse dinheiro já gerou. Isso cria um efeito bola de neve que se expande cada vez mais com o passar do tempo. Quer ver um exemplo? Imagine que você invista R$ 1.000 mensalmente em uma aplicação que rende 10% ao ano. Em 20 anos, você não terá apenas os R$ 240 mil que aplicou, mas sim mais de R$ 600 mil. Isso acontece porque os juros estão sempre trabalhando em seu favor, mesmo enquanto você descansa. Agora pense no impacto disso em prazos maiores. Se você mantiver a disciplina e investir ao longo de 30 ou 40 anos, o patrimônio pode ultrapassar facilmente a casa dos milhões, mesmo sem ter iniciado com um valor inicial muito elevado. Esta é a força dos juros compostos: transformar pequenas sementes em árvores gigantes. É por isso que o tempo é seu maior aliado nesta jornada. Quanto antes você começa a investir, menor esforço financeiro será necessário para alcançar a independência. Cada ano de atraso pode custar centenas de milhares de reais no futuro. Portanto, a chave aqui é simples. Não espere ter muito dinheiro para começar. Comece com o que você possui hoje, porque o tempo multiplicará seus resultados. A renda passiva não é construída em um passe de mágica, mas sim através de constância, paciência e o poder dos juros compostos trabalhando a seu favor. Instrumentos para gerar renda passiva. Agora que compreendemos o poder dos juros compostos, precisamos falar sobre os instrumentos que realmente podem gerar renda passiva. Afinal, não basta apenas economizar dinheiro, é preciso colocá-lo em ativos que trabalhem em seu favor de forma inteligente. O primeiro grupo que merece destaque são os investimentos em renda fixa, como o Tesouro Direto, especialmente o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA+, CDBs e debêntures. Esses ativos oferecem previsibilidade e segurança, tornando-se uma base sólida para quem deseja construir patrimônio sem correr grandes riscos. O Tesouro IPCA+, por exemplo, garante proteção contra a inflação, mantendo o poder de compra do seu dinheiro ao longo do tempo. Outro pilar importante são os fundos imobiliários, conhecidos como FIIs. Eles permitem que você invista em imóveis de forma prática e receba aluguéis mensais sem precisar lidar com inquilinos ou burocracias. Além disso, os rendimentos distribuídos pelos FIIs costumam ser isentos de imposto de renda, o que aumenta a atratividade desse tipo de investimento para quem busca renda passiva. Não podemos esquecer das ações que pagam dividendos. Empresas sólidas, com histórico consistente de lucros, distribuem parte desses resultados aos acionistas. Este é um caminho poderoso para construir uma renda passiva crescente, já que, com o tempo, esses dividendos podem se tornar uma fonte relevante de recursos. Além desses, também existem os fundos multimercado, previdência privada bem estruturada e até negócios digitais automatizados que podem gerar renda de forma recorrente.
O segredo é diversificar e montar uma carteira equilibrada entre segurança, crescimento e fluxo de caixa. Mas atenção, cada tipo de investimento possui riscos diferentes e é justamente por isso que a educação financeira é tão importante. O objetivo aqui não é apostar em uma única fonte, mas sim criar um ecossistema de ativos que se complementam e garantam estabilidade. Erros que podem atrasar sua jornada. Já que entendemos onde investir, é hora de falarmos sobre algo que muitos ignoram: os erros que podem atrasar ou até impedir você de viver de renda passiva. Acredite, conhecer esses obstáculos é tão importante quanto saber onde investir. O primeiro erro clássico é subestimar o tempo necessário. Muitas pessoas analisam os números e querem resultados imediatos, sem entender que a renda passiva é construída ao longo de anos com disciplina e consistência. A pressa é inimiga do investimento. Quanto mais cedo você começar, menor será o esforço necessário no futuro, porque os juros compostos estarão trabalhando a seu favor. Outro erro comum é não controlar o próprio estilo de vida. Você pode ter investimentos inteligentes, mas se gastar mais do que ganha, nunca conseguirá acumular o suficiente para gerar renda passiva verdadeira. Isso significa revisar gastos, eliminar desperdícios e priorizar aquilo que realmente importa. Cada real economizado e investido é um tijolo a mais na construção da sua liberdade financeira. Também existe o erro de não diversificar os investimentos. Colocar todo o seu dinheiro em um único ativo, por mais promissor que pareça, aumenta o risco de perdas significativas. A chave aqui é equilibrar segurança, crescimento e fluxo de caixa, criando um portfólio que suporte diferentes cenários econômicos. Além disso, muitos cometem o erro de não reinvestir os rendimentos. Se você retira os dividendos ou juros, ao invés de reinvesti-los, perde o efeito multiplicador dos juros compostos. Cada rendimento reinvestido acelera a construção do seu patrimônio e reduz o tempo necessário para atingir a independência financeira. A mentalidade financeira correta. Chegou o momento de falarmos sobre algo que vai muito além dos números: a mentalidade financeira. Você pode dominar todos os tipos de investimentos, mas sem a postura certa, será difícil alcançar a verdadeira independência. O primeiro ponto é paciência. Renda passiva não acontece da noite para o dia. É preciso entender que cada mês investido é um passo em direção à liberdade. Pessoas bem-sucedidas, como Warren Buffett e Ray Dalio, construíram seu patrimônio ao longo de décadas, mantendo disciplina, mesmo quando o mercado parecia desafiador. Outro ponto crucial é consistência. Pequenas ações repetidas diariamente ou mensalmente têm um efeito muito maior do que grandes decisões esporádicas. Investir regularmente, controlar gastos e revisar sua estratégia periodicamente garante que você esteja sempre avançando, mesmo que gradualmente. Também é fundamental pensar no longo prazo. Muitas pessoas desistem quando encontram obstáculos temporários ou ficam tentadas por ganhos rápidos. A riqueza verdadeira é construída de forma sustentável e cada decisão deve ser guiada pelo impacto que terá daqui a 5, 10 ou 20 anos. E não podemos esquecer da resiliência. Mercados oscilam, investimentos podem cair temporariamente, mas quem tem visão de longo prazo entende que essas fases são oportunidades para fortalecer a carteira e comprar ativos com desconto. A mentalidade certa transforma crises em aliados. Seu plano de ação concreto. Chegamos ao momento que muitos esperam. Quanto dinheiro você realmente precisa para viver de renda passiva e como transformar todo esse conhecimento em ação concreta? Primeiro, precisamos definir seu estilo de vida e despesas mensais. Calcule quanto você gasta em moradia, alimentação, transporte, lazer e reservas de emergência. Esse valor será a base para determinar quanto patrimônio você precisará acumular. Por exemplo,
Se você precisa de R$ 5.000 mensais para viver confortavelmente, isso equivale a R$ 60.000 por ano. Em seguida, aplicamos a regra dos 4%, que é um parâmetro usado por planejadores financeiros. Você pode retirar cerca de 4% do seu patrimônio anualmente sem comprometer o capital. Usando o exemplo anterior, para gerar R$ 60.000 por ano, você precisaria de um patrimônio de R$ 1.500.000. Isso fornece uma referência clara do objetivo que deve ser perseguido. Mas não bastam só números. É preciso planejar estrategicamente os investimentos, combinar renda fixa para segurança, ações e dividendos para crescimento e fundos imobiliários ou negócios digitais para fluxo de caixa. Essa diversificação cria um ecossistema de renda passiva, reduzindo riscos e aumentando estabilidade. Outro ponto essencial é reinvestir constantemente. Cada rendimento deve ser usado para adquirir novos ativos, acelerando o efeito dos juros compostos e encurtando o tempo necessário para atingir a independência financeira. Quanto mais você reinvestir, mais rápido o patrimônio cresce. Por fim, lembre-se da mentalidade e disciplina. Consistência, paciência e resiliência são tão importantes quanto qualquer investimento. Seguindo esse plano, ajustando seu estilo de vida e mantendo o foco, a renda passiva deixa de ser um sonho e se torna uma realidade tangível. Reflexão final. Agora a pergunta final que fica para você. Quanto você está disposto a investir na sua liberdade financeira hoje para garantir a sua independência amanhã? A resposta define não apenas o seu patrimônio, mas o seu futuro. Por hoje, chegamos ao fim. Se você aprecia meus vídeos, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Deixarei os vídeos recomendados aqui na tela. Se quiser obter mais conhecimento, clique em algum deles. Muito obrigado, pessoal, por assistir.